Brasil! Tudo bem? Vamos então continuar a vida. Eu até pensei em fazer um por dentro da NFL, mas como essa pauta ela destoa de todas as outras, porque ela é muito importante, a gente tem a resolução de uma disputa de titularidade de quarterback e de maneira bem prematura, eu achei melhor fazer um vídeo separado só sobre isso, né? Até bem antes do 32 por 32 dos Vikings, que obviamente eu vou voltar nesse tema, esse vídeo vai ser só dos membros. Então esse aqui é aberto, são... Eu queria ter o relógio do baú do Silvio. São 2 horas e 15 minutos. Tem que ir rápido, daqui a pouco tem reunião do Plim Plim. Ó, vamos lá. Você já deve ter visto a notícia, né? J.J. McCarthy foi para o banco e o Kyler Murray venceu a disputa de titularidade. Antes de eu dar os porquês dessa decisão, antes de eu falar se eu concordo com essa decisão, vamos analisar o timing dessa decisão juntos? Vamos analisar o timing juntos? Não teve nenhum jogo de pré-temporada ainda. E claro, a gente não nasceu ontem. Eu sei que não é nos jogos de pré-temporada que uma disputa é resolvida, são nos treinos. Mas o marco temporal é importante. Não teve nenhum jogo. Nenhum. E o Kevin O'Connell já decidiu que é o Kyler Murray, que era a nossa aposta, era a sua aposta, e honestamente eu não vi ninguém apostando no J.J. McCarthy como titular, sobrevivendo a essa disputa. Os ingleses têm um ditado que é writings on the wall, tipo, tá evidente para todo mundo assistir e ver. A partir do momento que o Kyler Murray chega no contrato de 1 ano, sendo quem é, uma ex-escolha número 1 do draft, tendo ido aos playoffs com os Cardinals, por mais que ele seja inconsistente, é óbvio que ele é um quarterback melhor que o J.J. McCarthy. E aí, essa decisão foi tomada com 2 semanas de treino. Esquece o jogo. 2 semanas de treino. 2 semanas de treino bastaram, nem isso quase, bastaram para o Kevin O'Connell decidir pelo Kyler Murray. Eu concordo com a decisão? É claro que eu concordo. Por um nome e sobrenome, acima de tudo, Justin Jefferson. Se você está pagando 35 milha no Justin Jefferson, você vai pagar isso para um recebedor, para ele ter os números que teve ano passado, que aliás fala muito sobre quem é o Justin Jefferson, né? Ter mais de 1.000 jardas numa temporada com o que aconteceu com o carrossel de quarterback dos Vikings, Max Crosby horroroso, Carson Wentz, sombra do que foi em 2017, e o J.J. McCarthy claramente não está pronto para ser um quarterback titular na NFL. Então assim, o Kyler Murray já teve uma temporada de 37 touchdowns totais. O Kyler Murray já teve uma sintonia com um grande recebedor, o DeAndre Hopkins. O Kyler Murray, ele tá na NFL desde 2019. O Kyler Murray tem contrato de 1 ano, então seria, acho que até burrice não utilizá-lo. O Kyler Murray já tem um histórico bem mais provado que o McCarthy. O Kyler Murray é um quarterback melhor do que o J.J. McCarthy. E vocês sabem que eu não sou o maior fã do Kyler Murray. Durante muito tempo, eu denunciei. Essa é a palavra. Eu denunciei que era um jogador de highlight e que não era um quarterback top 5, que era bastante inconsistente. Mas é evidente que ele é um quarterback melhor que o McCarthy. Então vamos pegar o que aconteceu. Quais são os motivos dessa derrocada? Primeiro, claro que atrapalhou, teve o infortúnio. É claro que atrapalhou o fato do J.J. McCarthy não ter tido tempo no ano de calor, porque ele machuca em agosto, na pré-temporada, o Sam Darnold joga e acontece tudo aquilo, os Vikings têm 14 vitórias. E aí Minnesota seguiu em frente. Eu acho que é engenharia de obra pronta apontar o dedo para os Vikings agora. Tinha que ter ficado com o Darnold. Gente, era o Sam Darnold que não tinha se provado. Teve um jogo terrível na semana 18, teve um jogo terrível de playoff. Seattle tem muito mérito, o Darnold eu acho que tem muito mérito, mas não dá para apontar o dedo para Minnesota. Eles tinham um quarterback em contrato de calor pagando 35 milha no Justin Jefferson. E aí eu vou usar de novo essa lógica. Por quê? Porque se você paga caro no recebedor, que bom que você tem um quarterback em contrato de calor. Então, a ideia, em vez de pagar o Darnold, é seguir com esse quarterback. É dar tempo para esse quarterback, afinal de contas, você draftou esse quarterback na primeira rodada, no top 15. Ele foi campeão nacional do college. Mas a verdade é que o Justin Jefferson suou sangue na temporada passada. Para vocês terem ideia, de acordo com o Next Gen Stats, o Justin Jefferson teve 20% a mais de recepções do que com qualquer outro quarterback não chamado de J.J. McCarthy na carreira, do que com o J.J. McCarthy. Eles não estavam na mesma página. E por que eles não estavam na mesma página? É culpa do Justin Jefferson? É óbvio que não. A culpa é do J.J. McCarthy. E culpa que eu uso só para apontar o que aconteceu. Não é como se ele fosse o maior vilão de todos os tempos, um lixo horrível, carimba, já é bust. Não. A culpa aqui é porque o J.J. McCarthy não consegue processar o jogo na NFL no tempo que um quarterback na NFL precisa. Para vocês terem ideia, 71% dos passes do McCarthy foram depois de 2,5 segundos segurando a bola. Ele, pressionado, segurou a bola antes de passar a bola, né? Antes de lançá-la, 3,37 segundos, pressionado. Irmão, se sua média, pressionado, é mais de 3 segundos, não costuma ser uma boa ideia. Aí vocês podem olhar e falar, mas a linha ofensiva dos Vikings é terrível.
tadinho do calouro, quase um calouro, né? No passado era um semi-calouro, tipo um carro semi-usado. Não, a linha ofensiva dos Vikings não é horrível. E se eu te contasse que ele teve 57% de passos completos sem pressão? Gente, menos de 60% de passos completos na NFL de hoje, quando você não está pressionado, pega mal. E se eu te contasse que, olhando o tape do McCarthy, dele jogando, as defesas da NFL nem se davam o trabalho de marcar em zona. Soca mano a mano aí que esse irmão não consegue antecipar. A culpa é dos recebedores dos Vikings? É claro que não. Houve separação. Tem o Justin Jefferson. E o corpo de recebedores de Minnesota é um dos melhores da liga. Contando até o tight end nesse caso, né? Então, assim, muito vai ser falado que, ó, tadinho. Aliás, Adam Schefter, hein? Irmão, você foi clubista nessa, hein? Não tem agenda oculta de empresário, não. É que o Schefter estudou em Michigan, gente. Ainda bem que não tem nenhum quarterback formado na USP pra eu ficar falando isso, né? Mas jamais faria. Forçado a ser backup. Ô, Adam Schefter, fiquei triste com você. Não precisava ter falado desse jeito. Foi bem esquisito, no mínimo. Ele não foi forçado a ser backup. Ele virou backup dos Vikings porque ele não fez nada nas oportunidades que ele teve. Ah, mas ele teve pouco tempo. Tá bom, então pega o tempo que ele jogou. Ele não fez nada. E o melhor de Minnesota no ataque, que era o Justin Jefferson, não foi bem o suficiente. E com outros quarterbacks o Jefferson foi melhor. Então, como julgar Kevin O'Connell? Como chegar à conclusão que vamos deixar a pré-temporada aí, porque aí você pode se perguntar, tá, mas por que decidiu agora? Gente, porque quanto antes decidir isso, melhor. É tipo tirar um band-aid. Tira o band-aid logo. Todo mundo sabia que esse ia ser o resultado dessa equação. É diferente de Tua e Penix, que eu aposto muito que o Tua vai vencer essa batalha, até porque o Michael Penix não tá saudável. E a gente sabe que Penix, quando não tá saudável, fica difícil. Desculpa. Mas é verdade. Né? Tem que tá apto. Joelho, o problema do Michael Penix. É diferente. Era muito evidente que, assim, era uma questão de tempo e o tempo tomou conta de si e é a decisão correta. É a decisão correta, até porque agora o Kyler Murray vai ter mais repetições com certeza absoluta com os titulares. É tratado como titular agora, ele tem o comando da sala de quarterbacks. E o futuro? Bom, meu querido amigo Henrique Bulho, no grupo do Partido Níquel, perguntou o que vocês acham que vai acontecer com o McCarthy? Se ele for trocado, vai para onde? Tem nome e sobrenome esse destino, né? Jim Harbaugh, que foi o treinador do McCarthy no college. É óbvio que se ele for trocado é para ser reserva do Justin Herbert. Mas como titular, eu não sei se algum time apostaria no McCarthy. E antes que vocês se perguntem, não. Não vai ser uma primeira rodada. De jeito nenhum. Ninguém é louco de mandar uma primeira rodada para o DJ McCarthy depois que viu nos últimos 2 anos e também pelo que não viu, né? Porque ele perdeu bastante tempo com lesão. E assim encerra o primeiro ato de DJ McCarthy na NFL. Carimba que é bust. E esse é a manchete que eu coloquei na thumbnail. Olha, tá no caminho. Tá no caminho. Sem dúvida nenhuma tá no caminho. Eu cheguei a falar sobre isso algumas vezes nessa última intertemporada. Não dá para carimbar 100%, porque a gente já viu reviravoltas, embora sejam as exceções que comprovem a regra. Mas é uma decepção. Porque o que ele fazia bem no college, trabalhar sob pressão, o passe no meio do campo, o conforto, a liderança, foi tudo o contrário na NFL. E a NFL é outro bicho, é outro monstro. E eu acho que a gente viu isso com clareza. É isso. Um beijo carinhoso pra vocês. Em breve tem mais 32x32. Eu vou fazer Bengals, eu vou fazer do Berzão, hein? Mas do Berzão só para members. Então seja membro do Like Plus, venham conosco. Custa menos de uma latinha de coca por mês, como vocês sabem. E tem muito conteúdo. Vem com nós. Beijinho, beijinho. Fizemos todo o estrago que podíamos. Tchau, tchau.